A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Estamos no propósito de lermos o Novo Testamento em 90 dias e hoje é o 26º dia e vamos falar sobre Lucas capítulo 12, 13 e 14. Lucas capítulo 12, nós temos aqui nesse capítulo, Jesus exorta seus discípulos a terem as prioridades certas na vida. Do versículo 1 até o 12, do capítulo 12 de Lucas, nós temos aqui uma questão que é o temor a Deus. Os líderes religiosos tentavam armar uma cilada para Jesus, a multidão o atropelava, mas ele não estava com medo do inimigo nem impressionado com a multidão. Ele vivia para agradar apenas a Deus. Ele viu que os 12 estavam preocupados com os fariseus, por isso os advertiu de temerem apenas a Deus, não aos homens. Jesus comparou a hipocrisia com o fermento. Ele começa pequeno, espalha-se e no fim infesta tudo. Os judeus reconheciam o fermento como um símbolo de impureza. Todavia, a hipocrisia está fadada ao fracasso, porque no fim Deus revelará todas as coisas e o Senhor é o juiz final e supremo. O temor ao homem ofende o Pai que cuida de nós, o Filho que morreu por nós e o Espírito Santo que nos fortalece no Senhor. Devemos confessar Cristo com coragem no poder do Espírito e deixar que os homens façam o que quiserem. O blasfemar contra o Espírito Santo é uma referência específica à nação judaica que rejeitava a evidência fornecida por Jesus de que ele era e o que deviam fazer. Eles rejeitaram Deus Pai, que enviou João Batista, quando recusaram o ministério deste. Contudo, ainda havia o testemunho do Filho. Quando eles o rejeitaram, ele orou por eles. Eles ainda tinham o testemunho do Espírito. Quando eles rejeitaram o testemunho do Espírito dado por intermédio da igreja, eles pecaram contra o Espírito Santo. E não restou mais nenhuma testemunha. Do versículo 13 até o 34, nós temos aqui a questão de crer em Deus, e nessa seção temos a parábola do rico insensato e a solicitude pela nossa vida. Esse homem rico estava mais preocupado em ganhar dinheiro que em ouvir a palavra de Deus. Ele queria que Jesus o ajudasse a resolver seu problema, mas não que o salvasse de sua avareza. Se Jesus tivesse feito uma divisão justa da propriedade, não teria resolvido o problema, pois o cerne de todo o problema está no coração. O dinheiro nem sempre resolve os problemas, pois para esse fazendeiro trouxe novos problemas. Não é pecado ser rico, mas é pecado transformar a riqueza em Deus. Observe como o fazendeiro enfatiza a si mesmo: eu, meu. A riqueza pode nos tornar generosos ou egoístas, depende de onde está o nosso coração. O rico é propenso a se tornar avarento e o pobre a se preocupar. As duas coisas são pecado. Quando substituímos a vida por coisas, deixamos de viver pela fé e de crer em Deus. A preocupação apenas nos leva para baixo. A chave para uma vida despreocupada é o coração totalmente voltado para Deus. Pertencemos a Deus e Ele cuida de nós. Ele é o nosso provedor. Do versículo 35 até o 59, nós temos uma questão aqui que é servir a Deus. Nessa seção temos a parábola do servo vigilante. Jesus traz fogo e dissensão à terra e os sinais dos tempos. Viver para os bens materiais nos cega em relação ao futuro e impede que nos preparemos para o retorno do Senhor. Podemos ficar
tão envolvidos com os bens deste mundo que negligenciamos a eternidade. Devemos ser fiéis servos em nossa espera e vigília pelo noivo, como também no trabalho para o Mestre. Ele virá como um ladrão, portanto temos de estar preparados. Se vivemos como se Cristo vai demorar a voltar, temos a tendência de vivermos apenas para nós mesmos. E isso significa julgamento quando ficarmos diante do Senhor. As expressões castigá-lo-á e punido com muitos açoites não sugerem disciplina física no tribunal de Cristo, pois teremos o corpo glorificado. Elas são vívidos lembretes de que Jesus lidará com os servos infiéis e não os recompensará. Ter uma responsabilidade dada por Deus é uma coisa muito séria. Se achamos que servir a Cristo é algo difícil e que exige muito de nós, pense no que ele vivenciou. Ele sentiu as ondas e vagalhões do julgamento de Deus em seu batismo na cruz. Estamos na fornalha da aflição? Ele sentiu esse fogo antes de nós. Vivenciamos guerra na família por causa de nossa fé em Cristo? Ele sabe muito bem o que é isso. Estejamos atentos para que nada, nem a aparente demora de sua vinda, nem a perseguição, nem a atitude descrente do mundo, nos impeça de servir fielmente ao Senhor. Nosso mundo moderno entende a ciência, mas não sabe discernir os sinais dos tempos. Como as pessoas da época de Noé, as pessoas hoje sentem a falsa segurança fundamentada na ignorância. O tempo de julgamento estava chegando para Israel, contudo ele desperdiçou a chance de paz que Deus lhe ofereceu. Lucas capítulo 13. Nosso Senhor trata de algumas questões importantes a caminho de Jerusalém. Do capítulo 13, de 1 a 9, nós temos uma questão: há justiça nesse mundo? Pôncio Pilatos, o governador romano, não se dava bem com os judeus e não hesitava a matar quem se metesse em seu caminho. Essa passagem relata um incidente que deve ter ocorrido quando os judeus protestavam porque Pilatos pegou o dinheiro do templo. O governador tinha um grande número de soldados armados no templo, disfarçados de civis que mataram judeus desarmados. A nação judia era como a figueira estéril. Tinha aparência exterior de vida, mas não dava frutos. João Batista pôs o machado na raiz da árvore e Jesus ministrou à nação por 3 anos, porém ainda não havia fruto. Deus poderia julgar a nação de imediato, todavia ele deu-lhe mais tempo. Em 70 depois de Cristo, ele permitiu que as legiões romanas destruíssem o templo e também Jerusalém. No entanto, também há uma aplicação pessoal nessa passagem. Deus espera que frutifiquemos para a sua glória. Em vez de nos perguntarmos a nós mesmos por que outros morrem, deveríamos perguntar: existe algum benefício para Deus no fato de eu estar vivo? Do versículo 10 até o 21 do capítulo 13, nós temos aqui a seguinte questão: estamos realmente preocupados com as necessidades humanas? Nessa sessão nós temos a cura de uma mulher encurvada e as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Imagine a angústia da mulher que Satanás mantinha presa já há 18 anos. No entanto, ela comparecia fielmente à sinagoga e adorava ao Senhor. Ela teve fé para crer que Deus podia fazer algo impossível. Jesus curou-a no sábado a fim de incutir nas pessoas a verdade libertadora que apenas ele podia dar. Os líderes religiosos judeus massacravam tanto as pessoas com preceitos e regulamentos que elas estavam curvadas pelo peso desse enorme fardo, da mesma forma que a mulher por causa do seu problema. O chefe da sinagoga era hipócrita. Ele salvaria um dos seus animais, porém não ajudaria um ser humano feito à imagem do Senhor. Do versículo 22 até o 30,
nós temos aqui uma outra questão que é: nossa salvação é pessoal ou teórica? Nessa sessão temos uma reflexão sobre a porta estreita. Mais uma vez, Jesus pega uma questão abstrata e a traz para a realidade concreta. A pergunta não é: são poucos os que são salvos, mas você estará entre os salvos? O verbo esforçar-se significa agonizar como o atleta. Isso não quer dizer que somos salvos pelo nosso trabalho árduo, porque somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Antes, ele adverte-nos que devemos evitar uma atitude fácil, complacente e teórica em relação ao destino eterno da alma. Se não levarmos a salvação a sério, poderemos encontrar a porta fechada e alguém em nosso lugar no banquete. Os que pensam que são os primeiros, como os fariseus, aqui é uma representação dos judeus que não reconheceram Jesus como Messias, que serão salvos nacionalmente por último. Então, quem pensam que são os primeiros, como os fariseus, serão os últimos. Ao passo que os humildes que pensam que são os últimos, os pecadores, aqui é uma representação dos pecadores, e aqui estão incluídos gentios e judeus, que reconheceram Jesus como Salvador e por isso foram os primeiros salvos na comunidade cristã. Versículo 31 até o 35, nós temos aqui uma outra questão que é: por que há tantas pessoas perdidas? Como Jesus estava no território governado por Herodes Antipas, os fariseus pensavam que podiam amedrontá-lo, mas estavam muito enganados. Herodes, o grande, pai de Herodes, matou as crianças em Belém, e Herodes Antipas matou João Batista. Portanto, esse governante era capaz de fazer a mesma coisa com Jesus. Os fariseus queriam que Jesus fosse para a Judéia, onde tinham autoridade para lidar com ele. Contudo, Jesus conhecia a intenção deles e continuou a seguir o seu próprio plano. Jesus não estava com medo. Ele vivia de acordo com o calendário divino e sabia que não poderia morrer até que chegasse sua hora. A nação estava perdida porque desperdiçou as chances de ser salva. Jesus, durante seus anos de ministério público, deu muitas oportunidades às pessoas de crerem no Evangelho, mas elas preferiram seguir seu próprio caminho. No entanto, Deus é longânimo e gracioso e um dia trará salvação para a nação e ela dará as boas-vindas ao Messias. Lucas 14. Do versículo 1 até o 14, nós temos aqui Cristo, o convidado. Compartilhar refeições era algo importante na vida dos judeus e tornou-se uma parte importante da igreja. No Oriente, fazer as refeições juntos é um símbolo de amizade e um sinal de compromisso uns com os outros. No entanto, quando Jesus foi convidado para uma refeição de sábado, viu algo que partiu seu coração e falou a respeito disso com eles. Do versículo 1 até o 6, nós temos ali: eles ignoravam os necessitados. Jesus curou um homem hidrópico e silenciou seus acusadores. Que lástima que ainda hoje as pessoas estejam mais preocupadas em salvar animais do que seres humanos. Mais uma vez, Jesus violou deliberadamente as tradições do sábado. Do versículo 7 até o 11, nós temos ali a seguinte questão: eles buscavam honra. Aqui nós temos a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Os assentos mais próximos do anfitrião eram os melhores e os convidados, à procura de reconhecimento, tentavam ocupá-los. Se o lugar em que sentamos nos torna importante, então não somos nada importantes. O que somos é o que realmente conta. Do versículo 12 até o 14, nós temos aqui a seguinte questão: eles esperavam retribuição. A admoestação de Cristo ao anfitrião era: não costume convidar apenas aqueles que também podem convidá-lo. Nossos motivos têm de ser puros, a fim de que o nosso serviço honre a Deus e seja uma bênção para os outros.
O companheirismo fundamentado em competições egoístas não é de forma alguma companheirismo cristão. Do versículo 15 até o 24, nós temos aqui a parábola da grande ceia, que vai falar de Jesus como anfitrião. Os judeus retratam seu reino futuro como um grande banquete em que os patriarcas são os convidados de honra. E Jesus usou essa imagem para mostrar a importância de aceitarmos o convite de Deus para a ceia da salvação. A salvação é uma celebração. Tudo o que precisamos já foi providenciado. Tudo o que temos de fazer é aceitar o convite, comparecer e nos fartar. Quando o anfitrião planejava um banquete, dizia aos convidados o dia do banquete, mas não dizia o horário. Ele tinha de saber quantas pessoas compareceriam, a fim de providenciar carne e alimentos suficientes para todos. Perto da hora do banquete, os servos contavam o número de convidados e depois ia lembrar aos convidados sobre o banquete. Então, nessa passagem nós temos aqui a atitude e as desculpas dos convidados eram uma terrível quebra de etiqueta e também um insulto ao anfitrião. O anfitrião tem duas reações. Ele não permite que os convidados que inventam desculpas atrapalhem seus planos e chama outros para ocupar o lugar deles no banquete. Deus quer sua casa cheia e, se os convidados não comparecerem, ele chama outros. Do versículo 25 até o 35 de Lucas 14, nós temos aqui a parábola acerca da providência, onde mostra Jesus como o mestre. Jesus não se impressionava com a grande multidão que o seguia, pois conhecia o coração dessas pessoas. Ele estava fora de Jerusalém, a caminho da cruz, e a multidão não estava preparada para isso. É fácil ficar na multidão, mas é difícil carregar a cruz. Depois que entramos e encontramos a salvação, temos de ir a Ele e tomar a nossa cruz e depois ir após Ele em obediência à sua vontade. Jesus é o anfitrião na ceia da salvação, mas é o nosso mestre em nosso caminhar cristão de fé. O construtor, que fala do versículo 28 ao 30, e o rei, versículos 21 até o 33, representa o Senhor Jesus. Ele está construindo sua igreja e precisa utilizar os melhores materiais. Ele está em uma batalha e precisa dos melhores soldados. Se não formos discípulos fiéis, ele não pode usar-nos para realizar sua obra. Observe a repetição da frase, não pode ser meu discípulo, versículo 26, versículo 27 e versículo 33. Não há não posso para a ceia da salvação, exceto não posso ir, versículo 20. O que há, na verdade, significa recuso-me a ir. No entanto, no que diz respeito ao discipulado, Deus estabelece as exigências e espera que as satisfaçamos. Ele procura os que são sal, no que diz respeito ao caráter, os que o ajudarão a influenciar o mundo caído, de acordo com os versículos 34 e 35. Encerra aqui mais um vídeo. Deus abençoe a sua vida e, lembrando, nós estamos utilizando o comentário bíblico Wiersbe como fonte aqui dos nossos comentários. Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.